Vou pedir a todos para fecharem os olhos. Vamos acalmar nossas mentes, acalmar nossos pensamentos, nossas emoções. Neste momento, solicitamos o auxílio do plano espiritual maior, da luz divina, do Mestre Jesus. Que os amigos espirituais entrem por nossas portas, lançando bálsamos calmantes, harmonizando, eliminando miasmas, eliminando emoções negativas que possamos ter tido ao longo da semana. Limpando nossas mentes e corações, para que possamos absorver os conhecimentos do plano maior da vida. Que o Mestre Jesus nos ilumine em nossa missão de nos aperfeiçoarmos para que possamos nos tornar trabalhadores do Cristo. Que assim seja. Bom, vou ficar de pé. Boa noite a todos. Hoje vamos continuar os nossos estudos acerca do livro Pão Nosso, de Emmanuel. Hoje estudando o capítulo 66, capítulo este intitulado Boa Vontade. O texto de Emmanuel abre com a frase de Paulo na Epístola aos Efésios: Vede prudentemente como andais. E sobre esta frase, Emmanuel nos dirá: boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então, Emmanuel explana sobre a boa vontade e sobre como a boa vontade opera uma mudança no homem. E eu gostaria de iniciar o nosso sobrevoo por esse texto de Emmanuel, sobre este texto de Emmanuel, lançando um olhar voltado para a ciência. Mais especificamente, eu gostaria de recordar aqui do cientista Edward Loren. Loren, um matemático que trabalhava no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Loren era responsável pela construção de modelos matemáticos que permitiriam a predição climática, ou, como chamamos, a previsão do tempo. De forma que sua pesquisa, basicamente, girava em torno de construir um modelo
que permitisse, através de um conjunto de variáveis, de um conjunto de dados, prever um tempo que ocorreria no futuro, uma mudança climática, ou quais os conjuntos de mudanças climáticas ocorreriam num dado momento do futuro. Mas Loren, como todo pesquisador, tinha um problema. A sua pesquisa prescindia de fundos. Ele não tinha muito financiamento. De maneira que a faculdade deu para ele apenas um computador antigo, com o qual ele pudesse processar os dados e realizar sua pesquisa. Mas isso aborrecia muito Loren, porque aquele computador antigo, para realizar bilhões, trilhões de cálculos necessários para prever um clima em um dado momento do futuro, demorava muito tempo. Às vezes, Loren precisava esperar por dias ou até mesmo semanas para obter um resultado. Neste momento, ele teve uma ideia. E se eu pudesse retirar de todas as variáveis pequenos números, frações insignificantes, números que não têm valor para o resultado final dos meus cálculos? Isso poderia acelerar o processamento dessas informações. E assim ele fez. Removeu aquelas frações infinitesimais, aquele número 0,000000026, supondo que aquele número não teria significância para o resultado final do seu experimento. E, de fato, quando ele fez isso, o processamento ocorreu muito mais rapidamente. Mas, para o espanto de Loren, o resultado era completamente diferente do resultado esperado. De maneira que ele fez diversas análises. Ele achou que o problema estava no software, ele achou que o problema estava no computador, ele achou que o problema pudesse estar no modelo matemático utilizado. Nunca lhe ocorreu que o problema pudesse estar naqueles números tão insignificantes. Qual não foi o seu espanto quando ele percebeu que aqueles números insignificantes haviam sido a causa da mudança drástica no resultado do seu experimento? De maneira que ele percebeu que aqueles números que a princípio eram insignificantes, quando calculados bilhões ou trilhões de vezes, geravam um efeito cumulativo significativo. Surgia aí a chamada teoria do caos. A teoria que tem como uma de suas frases representantes do conceito dessa teoria o efeito borboleta, que diz que o bater das asas de uma borboleta em algum ponto do globo pode ocasionar um tornado em outra parte do mundo. Obviamente, essa frase se refere ao efeito cumulativo das pequenas mudanças. E é um pouco sobre isso que Emmanuel nos fala, quando ele inicia toda a transformação do homem antigo para o homem novo, do homem antigo para aquele que alcança o divino reino da luz. Ele inicia essa transformação através da boa vontade. Então, a boa vontade, a singela boa vontade, ou como Emmanuel diz no seu texto, caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. De maneira que a boa vontade pode nos parecer, muitas vezes, insignificante. Pode nos parecer uma coisa menor, quando, na verdade, é o efeito cumulativo da boa vontade que nos permite alcançar o divino. Ou como ainda diria o filósofo indiano Rajneesh,
não existem coisas grandes, existem apenas coisas pequenas. Toda coisa grande é um acúmulo de pequenas coisas. Mas a boa vontade, Emmanuel acrescenta um outro ingrediente necessário para que se alcance, necessário para que se caminhe de maneira segura, a prudência, pois é caminhando prudentemente, com boa vontade, que se atinge o reino da luz. Então, é necessário que tenhamos boa vontade, mas é necessário que não venhamos a prescindir da prudência tampouco. É necessário que tenhamos boa vontade, mas também é necessário que caminhemos com cautela. De maneira que no Livro dos Espíritos encontraremos uma sugestão dos Espíritos. Na questão 259, quando Allan Kardec pergunta do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos, e obviamente os espíritos respondem anteriormente que não prevemos todas as situações que nos ocorrerão, que sabemos o que ocorrerá, mas não sabemos quando nem como essas situações ocorrerão. Mas na resposta, eles acrescentam uma coisa muito interessante que se relaciona justamente à prudência. Eles dizem, se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, uma vez que a encarnação do espírito imortal é uma estrada, é como caminhar em uma estrada rodeado de perigos, rodeado de sulcos, nos quais podemos cair a qualquer momento. Então, eles dizem, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas possibilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não crês que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então, os espíritos nos aconselham a prudência, a cautela, caminhar sempre com cuidado. E aqui eu me recordo ainda de Francisco Cândido Xavier, quando ele diz que ele se assemelhava a uma lesma, que caminhava devagar, que movia-se lentamente, mas sempre para frente. Como quem diz que os meus passos são poucos, mas são seguros. Todos os meus passos são estudados, de maneira que a cada passo que dou, tenho certeza de que eu não irei cair no próximo passo. Então, a prudência é este elemento que nos permite estudar e do qual não podemos prescindir. Mas um terceiro elemento se apresenta no texto de Emmanuel, que também é bastante interessante. O espírito de sequência. Emmanuel nos mostra que, através da boa vontade, ocorre um efeito cumulativo no espírito. E que este efeito cumulativo possui uma sequência. E como sabemos que na natureza tudo ocorre de maneira sequencial, que dentro da dimensão temporal tudo ocorre através de um conjunto ordenado de ações, é óbvio que para a construção do espírito imortal, para a construção do anjo, tal espírito de sequência igualmente se apresente. Portanto, estamos cansados de ouvir, mas é sempre importante repetir. A natureza não dá saltos. Tudo ocorre sequencialmente. O espírito
não nasce moralmente pronto, não nasce intelectualmente pronto. É através das muitas lutas, através das muitas encarnações, que o espírito constrói-se lentamente, pouco a pouco. Por isso, Emmanuel, em um de seus textos, nos diz: o gênio é produto dos séculos, nos dizendo que, através das muitas encarnações, estudando uma mesma habilidade, que o espírito encarna como gênio. O espírito encarna e estuda música, reencarna e estuda música novamente, reencarna e volta a estudar música. A repetição, o treinamento contínuo em muitas encarnações tornará aquele espírito um gênio da música. Mas se isso é verdade para a música, não deixaria de ser verdade também para a santidade do espírito. Um espírito encarna e pratica o bem, reencarna e pratica o bem, encarna novamente e volta-se para o bem, através das muitas repetições, da orientação daquele espírito para o bem, é que ele atingirá a santidade, de forma que a porta da santidade está aberta a todos nós. Basta que persistamos no caminho, basta que nos orientemos sempre para o bem, e através das muitas lutas atingiremos a santidade. Por isso, Haroldo dirá, em uma de suas palestras acerca de Chico Xavier, que Chico Xavier concentrava-se ou trabalhava mediunicamente 8 horas por dia. E Haroldo diz: não é dom, é treino. Um espírito, uma pessoa que está 8 horas em contato com a mediunidade, que está 8 horas em concentração, de que forma esse espírito não vai aperfeiçoar sua mediunidade a um grau tal qual de Chico Xavier, que nos mostrou as belezas da mediunidade, de maneira que nos lancemos nós também ao treino diário de nossas capacidades, através da boa leitura, através de uma boa palestra, através de um bom vídeo. As portas estão abertas. Treinemos para que alcancemos a santidade o quanto antes. E, por fim, eu trouxe a mensagem do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que fala justamente disso. Esse é um trecho do livro Transição Planetária. Emmanuel Filomeno de Miranda nos diz: mediante as encarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais, que se transforma em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe é destinada, errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo para logo levantar-se. Esse é um método de desenvolvimento que a todos propele na direção de sua felicidade plena, de maneira que Manuel Filomeno de Miranda nos diz: vocês errarão, vocês cairão, pois faz parte do caminho cair, mas é importante sempre levantar-se, aprender a levantar-se, pois aqueles que alcançaram a santidade também passaram por essas provações que estamos passando, também caíram, mas souberam levantar-se e reorientar-se. E para encerrar, eu gostaria de trazer um texto do espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, do livro Boa Nova, acerca da boa vontade. Então, Humberto de Campos nos diz: conta-se que nos primeiros dias do ano 30, após algum tempo de meditação profunda no deserto da Judéia, Jesus foi visto em Jerusalém, próximo ao templo,
Sentado como um peregrino, o rabi foi notado por um grupo de sacerdotes que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles logo se afastaram, porém, Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e disse com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas seja isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanan, com a gargalhada de desprezo, e continuou com várias observações irônicas. Tu te propões a realizar uma obra divina? Por acaso já vistes alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. O sacerdote ainda se debateu entre um e outra parte vaidoso, porém acabou se retirando irritado, esbravejando. O momento passou, o sacerdote passou. A lição, no entanto, permaneceu imortalizada. Jesus deixava claro desde as primeiras pregações qual era o reino que desejava construir. Era ele o escultor experiente que se sujeitara a nascer entre nós, os aprendizes das mãos, disposto a nos mostrar o caminho para aformosearmos nossas próprias almas, nossas obras maiores. Era o professor e, ao mesmo tempo, a bela estátua esculpida, tornada perfeita através das eras, através da lei do progresso. O sentimento do homem era ainda um bloco bruto, duro, aguardando o melhor cinzel para começar a lhe revelar a imagem que carrega em seu interior. Esse instrumento seria a boa vontade, que o mestre usaria para esculpir e nos mostraria como utilizar essa poderosa ferramenta para o nosso próprio aprimoramento. Dentro da boa vontade está o trabalho, a dedicação, a persistência e o tempo. Tornar formosa a alma é ofício não apenas para uma vida. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. E agora vamos ao nosso passe, a nossa oração. Vamos todos fechando nossos olhos, buscando a respiração calma. Mestre Jesus, agradecemos suas lições. Aprendizes que somos, solicitamos tua ajuda para que possa edificar teu reino em nossos corações. Nos ensina a manejar as ferramentas. Nos ensina a trabalhar com o cinzel da boa vontade, para que removamos de nós mesmos, tais como autoescultores, as imperfeições da pedra bruta. Que a tua luz vá adentrando os nossos lares nesse momento, nos cercando,
entrando pelo topo de nossas cabeças, passando por nossa testa, garganta, preenchendo o nosso coração, descendo até os nossos pés, limpando os nossos campos energéticos, removendo as imperfeições que podemos ter acumulado durante esta semana. Que esta luz se expanda, tome conta do nosso lar, do nosso bairro, da nossa cidade. Que essa luz chegue àqueles que estão necessitados, chegue àqueles que estão em desespero. Que esta luz nos acalme e acalme aos nossos irmãos. E que ao longo dessa semana sejamos nós portadores dessa sua luz, levando calma, levando paz a todos aqueles com quem travamos contato. Que assim seja. Amém.